Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e muito animados para o nosso Pode Inspirar. Hoje, neste mês especial, o mês das mãezinhas, né? Todos nós temos um carinho especial pelas nossas mães. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, Larissa. Nossa convidada, ela vai falar um pouquinho como que concilia, né, a maternidade junto com os estudos, junto com a vida profissional. Porque a gente sabe que toda mãe corta um dobrado, né? Porque você tem várias coisas para fazer, tem filho para cuidar, tem casa, tem muitas coisas. Então hoje a nossa convidada especial é a Larissa. Larissa, conta para nós um pouquinho mais sobre a sua experiência, sobre a sua vida profissional, acadêmica e principalmente sobre a nossa menininha, né? Olá, gente, tudo bem? Bom, contando um pouco, né, sobre a minha trajetória, né? Meu nome é Larissa, sou aluna do quinto ano de Engenharia de Produção. Eu tenho 23 anos e eu tenho uma filhinha chamada Alicia, mês que vem, vai completar 4 aninhos. E, bem, a minha trajetória é um pouco interessante porque eu comecei a universidade. A minha filha nasceu uma semana antes de iniciar as aulas, então eu praticamente aprendi a estudar, comecei ali na universidade, a ingressar ali, a fazer as coisas, tudo, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a cuidar de uma criancinha recém-nascida, né? Então, estamos aí, né? Vou me formar. Quando ela tiver prestes a fazer 5 anos, ela cresceu junto com essa minha experiência acadêmica e também profissional. Perfeito, Lari. Sabemos como é difícil, né? Uma criança, principalmente quando é pequenininha, né? Querendo ou não, você tem que dar muito amor, carinho, mas você também tem que fazer muitas coisas, né? Então eu sei como deve ter sido muito difícil para você tudo isso. Mas, Lari, vamos lá. Como que foi conciliar a sua carreira, né, acadêmica, o início de tudo isso? Sei também que você tem uma vida profissional, você trabalha. Como que foi conciliar aí a maternidade com a carreira, com os estudos? Conta pra gente. Bom, no começo é um pouco assustador, né, gente? Acho que mesmo quando a gente não tem a responsabilidade de criar um filho, quando a gente dá um passo assim, seja para conseguir um emprego ou para entrar na universidade, a gente sempre fica com medo de não dar conta, né? E daí, quando tem uma criança ali, você tem essa responsabilidade, acaba só. Você começa a ficar um pouquinho mais. Além do medo, você às vezes sente um pouco de insegurança, às vezes você sente que não é o lugar para você estar. Mas graças a Deus sempre tive muito apoio, né, da minha família em casa, que isso era algo que eu realmente precisava para melhorar o meu futuro, né, com a minha filha. Então, graças a Deus, todas as vezes que eu pensei em desistir, assim, porque foram. Já pensei, assim, do primeiro ao terceiro ano foram muitas vezes, assim, sabe? Porque a gente ouve que a gente deveria estar em casa, ou as pessoas não veem estudo como uma perspectiva muito boa, sabe? As pessoas às vezes acabam achando pra gente que é mulher e que tem filho, que é uma perca de tempo. Então, as pessoas falam, elas dão a entender que, tipo, não era pra eu estar ali porque agora eu tenho uma filha e como se aquilo já não fosse meu de direito. Então, mas graças a Deus, a minha base sempre foi forte e as pessoas que eu nunca fui de ligar mesmo pelo que os outros falavam. Então, as pessoas que me importavam sempre me deram muito esse incentivo. Tanto que quando eu não ia entrar na universidade, eu tinha passado no vestibular, só que eu já tinha desistido, porque eu já tava ali no meinho da gravidez. Aí eu falei, não vai dar, né? Mas eu só falei que tinha passado para eles saberem que eu passei numa universidade. Aí o meu pai falou num café da tarde, ele falou, você não desistiu, né, de fazer faculdade. Aí eu falei, desisti, vai. Como que eu não desisti? Aí ele falou assim, não, você pode continuar, você pode se matricular, porque você não precisa se preocupar que comida e casa não vai faltar para você e nem para tua filha, né? Então daí eu falei, tá bom, então, vou tentar, né? E daí eu tentei, daí eu comecei e graças a Deus continuei. Eu tive a vantagem que o primeiro semestre foi online por conta da pandemia. Então foi algo que me ajudou muito, porque ali, pelo menos nos primeiros 6 meses da minha filha, eu fiquei em casa o dia todo, tudo que eu tinha para fazer estudar, eu estudei ali com ela. Então foi algo que me ajudou muito também a conseguir continuar, né?
Certo. Nossa, eu imagino. Meu Deus. Porque é muito corrido, né? E assim, a engenharia, querendo ou não, principalmente os 3 primeiros anos, cobra muito, né? Porque tem os cálculos, tem as físicas. Então, assim, eu sempre falo que quem passa pelos 2 primeiros anos, principalmente de engenharia, termina o curso, né? Porque são os mais difíceis, Verdade. né? Viu só? E Lari, pensando em tudo isso, né? Você contou aí várias coisas. Qual que foi o principal desafio para você nesse período? O que que assim te fez assim falar bem assim, nossa, eu não vou conseguir ou eu não estou sendo talvez uma boa mãe ou alguma coisa assim? O que que foi a principal dificuldade que você teve? Bom, acho que quando a gente acaba de ter filho, eu não tive uma experiência muito boa durante toda a minha gravidez. Eu fiquei num período bem depressivo. Então, as coisas realmente foram melhorar para mim depois que a minha filha nasceu. Só que quando você se torna mãe, você acaba tendo muitas inseguranças, sabe? Porque você se cobra muito e as pessoas te cobram muito também. Então, eu acho que pra mim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de fazer as coisas um pouco sozinha. E quando você tem um filho, filhos, você tem que entender que você precisa de ajuda. Então, as pessoas tinham essa visão de mim, que eu era uma pessoa, que eu não ia ter filho, que eu não ia casar, que eu ia ser a tiazona rica, sabe? E daí, meio que, quando eu tive filho, as pessoas meio que, meu Deus, a Larissa engravidou. E daí você acaba tendo que dar essa abertura para você receber ajuda das outras pessoas. E daí, nesse período de tempo, nesses primeiros 6 meses, eu estava dependendo totalmente dos meus pais, né? E isso é algo que, às vezes, eu ficava, meu Deus, não aguento. Porque eu gosto de ter a minha liberdade, ter meu dinheiro para fazer as coisas. E aí, eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, você querer desistir, assim, por conta das questões financeiras. Por mais que meu pai nunca cobrou nada, minha mãe nunca cobrou nada, só que às vezes você fica pensando ali, pô, eu queria ter um dinheiro para eu mesmo fazer as coisas pela minha filha. E daí você fica nessa, sabe, querendo desistir para ir procurar um trabalho, só que quando você tem uma criança, geralmente os trabalhos que você tem oportunidade, sem estudo, apesar que eu já era formada em técnico em portos, acaba que ali no desespero você acaba aceitando oportunidades e empregos que não são muito legais, que tomam muito o seu tempo. Então, acho que a parte mais difícil foi essa, sabe? Manter o foco e falar, não, isso vai passar, você tem que fazer a faculdade, porque é isso que pro futuro vai fazer você conseguir coisas melhores para você e para sua filha. Acho que isso foi a parte mais. Ah, sem falar, né, que os primeiros 6 meses quase não dormia, tinha aula de manhã. Assim, muitas vezes eu dormia nas aulas, os professores falando e eu dormindo ali com a minha Que filha. dó, gente. Já fiz prova com a minha filha no colo, já fiz eu tenho uma foto de uma prova de geometria analítica. Minha filha era muito pequenininha, chegava uma hora que ela não aguentava, eu tinha que vir pro peito. E eu precisava entregar aquela prova. Eu tenho uma foto que eu toda acabada com a criança aqui, fazendo a prova aqui com o caderno quase em cima da minha filha. Mas graças a Deus passei com 10 ainda em geometria analítica. Graças a Deus. E olha, a Lari é uma ótima aluna, né, gente? Estou falando isso porque ela já fez as piores disciplinas que tinha como fazer comigo e ela deu show, tá? Então, assim, eu sei que a capacidade dela é incrível e principalmente como mãe. Até porque, assim, eu amo ver os stories dela no Instagram, porque, assim, a Alicia, ela é super empoderada, gente. Ela faz as coisas, ela se arruma, ela conversa. Então, assim, eu acho tudo, né? Então, ela é perfeita. Mas, Lari, pensando em tudo isso, né, que a gente acabou de falar, teve algum momento aí durante essa trajetória que você olhou pra você mesmo e falou bem assim, que você percebeu que você tava no caminho certo? Alguma coisa te fez olhar e falar assim, cara, eu tô certo, eu não posso desistir? Sim, eu acho que depois que passa, principalmente porque, querendo ou não, quando você entra numa universidade, o pessoal sempre fica meio assim, ah, será que você vai terminar? Será que você vai terminar nos 5 anos que é estabelecido? As pessoas gostam muito de duvidar de você sendo mãe ou não. Mas infelizmente, para nós que somos mulheres, a gente sabe que as pessoas gostam de cutucar ainda mais. Então, assim, a gente consegue perceber que muitas pessoas não acreditam que você vai terminar aquilo. Ou não simplesmente acho que você vai desistir e pronto, acabou. Então, eu acho que eu acabei tendo essa percepção depois que eu passei, né, pelos
os 2 primeiros anos da universidade, que é o mais difícil mesmo. E eu acho que foi ali entre o terceiro e o quarto ano, porque graças a Deus eu sou bolsista desde o primeiro ano de engenharia. E isso me ajudou muito porque eu só fui mesmo começar a trabalhar com outros trabalhos alternativos, não relacionado ao meu curso mesmo, quando a minha filha já tinha 2 anos, 2 anos e meio. Então, assim, eu tive o privilégio que muitas mães não tiveram. Eu tenho muitas colegas que engravidaram junto comigo e não conseguiram amamentar por tanto tempo seus filhos, tiveram que sair muito cedo para trabalhar porque não tinham rede de apoio e tudo mais. E eu tive esse privilégio. Eu amamentei a minha filha até os 3 anos, até um pouquinho a mais do necessário, mas eu amamentei minha filha até os 3 anos. Eu consegui viver essa primeira infância dela sempre muito juntinho, porque eu só vinha para a universidade à tarde. Então, eu saía de casa meio-dia, chegava em casa às 6 horas. Então, era só esse período que minha filha ficava sem a minha presença em casa. Então, eu tive a oportunidade de dormir todos os dias com a minha filha, acordar todos os dias com a minha filha, de estar ali realmente presente, sabe? E eu acho que isso acabou fazendo com que nós duas temos uma conexão muito forte. Então, eu acho que eu criei essa nossa primeira conexão de mãe e filha muito bem, e eu vejo que é, isso foi uma percepção, assim, minha de que realmente eu estava no caminho certo, porque fazer faculdade sempre foi um sonho meu, poucos da minha geração ainda têm esse sonho, mas sempre foi um sonho meu, desde pequena. Desde que eu me entendo por gente, assim, no ensino fundamental, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade porque era um sonho, era uma experiência que eu queria passar. E eu consegui chegar nessa experiência e eu consegui também, por mais que eu não, lógico, não tinha planejado ter filho nesse período, mas eu consegui me reerguer muito, muito bem, eu acredito. Então, acho que foi nesse momento ali que eu vi que eu já estava bem encaminhada com a minha vida acadêmica, eu estava conseguindo ver perspectivas na profissão que eu escolhi, e ao mesmo tempo eu sinto que eu nunca fui negligente com a minha filha em questão de criação. Então, ela me conhece, eu conheço ela, ela tem essa segurança em mim, confia em mim. E então, acho que foi nesse momento ali que já estava tudo meio que caminho andado, que eu vi que a minha filha estava bem criada, com visões legais para uma criança, entende? E eu também estava ali com uma maturidade muito legal no que eu, Larissa, gostaria de ser. Sim. Interessante, né? Porque, assim, pelas suas falas, a gente consegue perceber que foram muitos desafios, né? E você sempre esteve ali presente, e, sem dúvida, estar presente é muito melhor do que dar presente. Eu sempre falo, assim, que eu tenho isso na minha cabeça, que alguns pais, às vezes, pais, mães, eles dão presente achando que tá, né, tipo assim, tirando todas as dificuldades da criança. Muito pelo contrário, o estar presente é muito mais importante do que dar, né? Então, é muito bom ver que você conseguiu fazer isso. Infelizmente, a gente sabe que muitas mães não conseguem, né? E aí, já pensando em tudo isso, nessas barreiras, né, que várias mulheres enfrentam, que várias pessoas enfrentam, me diz, Lari, se em algum momento, assim, durante essa sua trajetória, durante esse tempo, você já sentiu que por você ser mulher, tinha preconceito? Então, assim, pode ser de colegas, de próprios professores, de pessoas externas, independente de qual seja. Você já passou por alguma situação de preconceito? Às vezes pode não ter sido explícito, mas você já passou por alguma situação assim? Sim, bom, quando eu me matriculei na universidade, né, um dos meus maiores medos é que a gente sempre sabe, o pessoal, a sociedade, ela espera que a mulher seja mãe. Só que quando ela se torna mãe, a gente sabe que às vezes as pessoas te julgam muito, tipo, nossa, que burra, engravidou cedo e não sei o quê. E eu tinha muito medo de entrar na sala de aula e como engenharia é um curso majoritariamente masculino, eu tinha medo de entrar na sala de aula e sentir que em algum momento, quando eles soubessem que eu era mãe, eles tivessem essa impressão de mim, sabe? Ou que achasse que ali não era o meu lugar. Todos os julgamentos que eu já sofria fora da universidade. Isso me surpreendeu muito, porque graças a Deus nunca tive isso na minha sala.
e com nenhum professor. Sempre que eles descobriam que eu era mãe, eles sempre, graças a Deus, todo mundo sempre tratou minha filha assim como com muito carinho, sabe? Tanto os meninos como as minhas amigas também, que me abraçaram de, assim. Então, mas com relação a ser mulher, a gente sempre sente. Eu me lembro que quando a minha mãe uma vez falou, quando foi falar para algumas pessoas que eu tinha entrado na universidade, ela chegou a falar que teve um indivíduo que falou, tipo, só quero ver. Tipo, será se vai, né? E eu sempre consegui distinguir muito essa diferença, porque lá em casa nós somos em 3 filhos e eu sou a única mulher. E eu tenho um irmão que também faz engenharia. Não é engenharia de produção, mas é ali no mesmo. E a gente vê que às vezes as pessoas elas torcem muito para que um homem consiga conquistar e elas não duvidam. Independente do que se a pessoa. Elas não duvidam. Eu nunca vi ninguém duvidar do meu irmão, da escolha do meu irmão de fazer uma universidade. É sempre palavras de alto astral, que, pô, você vai conseguir muito bem, você tá correndo atrás do seu futuro. E quando você é mulher, as pessoas ficam tipo, nossa, mas tanta coisa pra você fazer, né? E como eu, por exemplo, como eu trabalho com trança, na parte de beleza, as pessoas sempre ficam tipo, nossa, mas por que você não abre um salãozinho, então, ao invés de estudar? Então, assim, você vê que as pessoas se subestimam muito, entendeu? Quando você procura estudar, e principalmente quando você procura um curso de exatas, né? Então, eu sempre senti, mas eu sempre. Olha, graças a Deus, eu sempre fui bem, tipo. As pessoas falam que às vezes eu sou mal educada, eu sou respondona, e realmente eu sou bem respondona. Então, eu. Ah, vai, tá bom, gente, se vocês querem viver assim, né? Eu não me importo. Sempre foi meu sonho fazer a universidade, eu tô aqui fazendo e eu sei que eu sou capaz. Sei que por ser mãe eu vou estar um passinho atrás, porque eu tenho uma criança, eu tenho essa responsabilidade, mas eu vou continuar e o pior que pode acontecer é eu ter que desistir da universidade por motivos maiores, mas não vou morrer, não vou fazer nada, né? Então eu continuei. E eu sempre não ligava muito, mas tem sim, a gente sente quando as pessoas te subestimam. Pelo simples fato de você escolher um caminho diferente do que pessoas tradicionais escolheriam. Sim. A gente já vê isso como mulher naturalmente. E aí eu imagino que como mãe ainda deve ser pior, né? Porque as pessoas realmente subestimam muito, né? Mas assim, bola pra frente, não vai desistir da faculdade, gente. É quinto ano, tá terminando, tá com um pezinho ali, ó. O último Ali, mês de aula. tá com um pezinho ali, ó, já na formatura, então não tem perigo, pode ficar tranquilo. Mas, Lari, você comentou aí das tranças, né? A Lari é empreendedora, para quem não sabe. Ela vai falar um pouquinho. Então, assim, eu te admiro muito, principalmente por isso. Porque, assim, você pegou algo que você gostava e fez disso uma fonte de renda. Isso é muito interessante. A gente vê aí o espírito empreendedor, né? Mas aí, pensando em tudo isso, né? Pensando no ser empreendedora, no ser mãe, no ser acadêmica, me diz, qual foi o maior aprendizado que você teve aí ao longo da sua trajetória, né? Não apenas como mãe, mas assim, de maneira geral. O que foi seu maior aprendizado? Eu acho que meu maior aprendizado, tanto em relação à universidade, a ser mãe, eu acho que é você reconhecer os seus limites e respeitar eles. E eu, sendo mãe, eu não tenho que respeitar só os meus limites, eu tenho que entender que a minha filha tem limites também. Então, você aprende. As pessoas podem olhar isso com um olhar triste, que tipo, às vezes você não pode fazer uma coisa porque você tem a filha para cuidar, mas eu consegui ressignificar muita coisa na minha vida, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito de ficar me chorando pelas coisas que eu não posso ter ou alguma coisa assim. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu nunca tive vontade de ser mãe por isso. Eu sabia que é uma responsabilidade muito grande e que isso ficaria comigo. Apesar de eu ter uma rede de apoio muito boa, que me possibilita fazer muitas coisas, né? Coisas que, infelizmente, muitas mulheres não conseguem. Mas eu acho que foi essa de respeitar os limites, porque quando você entra numa universidade, principalmente pública, tem muitas coisas que você pode fazer. Tem muitos projetos legais que você viaja, igual o Rondon, por exemplo. Morro de vontade de participar do Rondon. Só que eu sei que isso excederia o limite da minha filha, porque ficar 10 dias fora, minha filha tem 4 anos, ficar 10 dias fora
impossível. Ela ia ficar com saudade, seria algo que iria ferir ali um sentimento dela. Então, é algo que eu não participo. Por mais que na universidade é muito legal, porque as pessoas falam, não, leva sua filha e tudo mais. É um ambiente bem acolhedor, só que eu também, mas eu reconheço que, tipo, é um ambiente em que exige algumas coisas. Você tem que acordar cedo, você tem que cumprir alguns horários. Eu sei que isso também não estaria passando do limite da minha filha. Então, eu acho que foi essa, sabe, de aprender e não me comparar aos outros. Eu sou a única que sou mãe na minha sala, então eu nunca me comparei. Nunca me comparei, porque eu sei que é uma responsabilidade minha que eu tenho que fazer coisas que as outras pessoas não precisam se preocupar. Então, se eu. Ah, é porque eu não tô com a melhor nota em todas as turmas. Não, mas eu tô conseguindo, porque eu não preciso. Quando eu tô estudando, eu tô com uma criança com o celular do lado, ouvindo, eu tô com uma criança que fica pedindo para ir no banheiro, que fica pedindo comida. Eu sei que o meu foco não é totalmente, eu não consigo direcionar o meu foco só para alguma coisa hoje. Então eu não me comparo e eu sei que eu fico nessa de tipo, eu só tenho que andar em passos mais devagar porque eu tenho uma criança que tem que me acompanhar junto. E eu não posso esquecer das prioridades dela para satisfazer as minhas prioridades e as minhas vontades. Então eu acho que foi essa de aprender, sabe? Tipo, eu não preciso desistir, não preciso parar a minha vida, mas eu tenho que andar um pouquinho mais devagar. E se conformar com isso, entendeu? Não ficar se lamentando, porque eu tive a filha, eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? Então, acho que foi isso, sabe? De não me comparar e conseguir conciliar essas duas áreas, né? Da maternidade e também dos estudos. Mas eu adorei você falar da régua, né? Porque às vezes a gente quer usar a régua dos outros para se comparar, né? E assim, gente, cada um tem uma régua, cada um tem um leão para matar por dia, né? Então não tem como dizer que o seu leão é o mesmo que o meu, é muito pelo contrário, né? A gente sabe que cada um tem o seu leão, cada um tem os seus problemas, né? Mas aí, pensando em tudo isso, em educar, em ser mãe, em estar presente, né? Igual você falou, o que você busca passar, Lari, para a sua filha? O que você tenta sempre pegar e mostrar para ela da sua trajetória, dos seus valores, de tudo isso? O que você tenta sempre passar para a sua filha no ato de educar? No ato de educar, eu sempre tento, de todas as inseguranças de ser mãe, quando eu descobri que eu estava grávida, um dos primeiros pensamentos eu gostaria de ter um menino, porque eu sei a dificuldade que é ser mulher. E daí veio a menina. Então eu falei, mas não que eu não quis dizer. No coração, assim, gostaria de ter uma menina. Só que eu sei a dificuldade. Eu sei que, por mais que hoje em dia menino ou menina estão sujeitos à maldade, só que com mulher, infelizmente, a gente que cresceu e já passou por algumas situações, a gente sabe que é cansativo. Mais difícil, né? É mais difícil. E daí, quando você descobre que você vai ser mãe de uma menina, você começa já a pensar em diversas maneiras de fazer com que ela consiga enfrentar essas coisas chatas, né? Então, eu sempre tento passar para minha filha, assim, eu tento me demonstrar uma pessoa muito confiante, uma pessoa muito aberta a tudo. Então, eu tento passar isso para minha filha, para ela crescer confiante, dela não ter medo, não ter vergonha. Gosto muito de incentivar a vaidade nela, porque eu acho isso muito importante. Então, eu sempre tento, assim, fazer com que ela se sinta pertencente, que ela tenha confiança nela mesma, que ela saiba falar. Quem acompanha minha filha sabe que ela fala pelos cotovelos. Gente, ela é maravilhosa, tá? Então, assim, quando ela fala comigo, eu tento deixar ela falar tudo, não fico interrompendo. Sempre. Então, eu quero que minha filha seja essa pessoa confiante, sabe? Eu acho que eu tô indo pelo caminho certo, porque ela não tem medo de falar nada. Se ela tá do que ela sente, o que ela achou, se ela não gostou do que você fez, ela fala que ela ficou chateada. Então, o que para muitos, né, para uma menina seria uma menina rebelde, para mim é uma menina confiante. Então, eu quero que minha filha, assim, o que ela tiver que falar, ela fale, não tenha medo de expressar o que ela tá sentindo, não tenha medo de falar as ideias dela, de mostrar o que ela pensa, o que ela gosta.
Então, eu tento passar isso, sabe? Isso que sempre me motivou muito. Então, e a gente vai passando. Eu gosto muito de ler, gostaria que ela gostasse de ler também. Mas eu sei que isso são muitas coisas de atitude, então eu gostaria que ela fosse, ai, pro mundo mesmo, sabe? Sem medo de nada. Sim, igual você, porque a Lari também não tem medo, né? A Lari que a Não. gente conhece, a Lari que a gente vê em sala, ela fala o que ela tem que falar, ela faz o que tem que fazer e não tem medo. Se tem que fazer as coisas, vai e faz, né? Então eu tenho certeza que a Alicia vai ser muito parecida. Pelos stories que eu vejo, gente, ela é incrível. Gente, ela fala, ela se arruma. Ela literalmente é uma menina empoderada. Eu acho lindo isso. Mas aí, Sim, pensando em tudo isso, né, Lari? A gente já, né, conversou bastante. Eu sei que você está desde o início do projeto Elas Inspiram, né? Então você, digamos assim, você é uma das primeira fundadoras, reunião. uma das fundadoras do nosso projeto, né? Então, hoje, se a gente tem novas meninas, a gente tem novos meninos também aí que estão participando do projeto, é porque a gente sabe que vocês começaram lá atrás, né? Então, pensando em tudo isso, né? Nas iniciativas do projeto, todas as coisas que você fez. Você acha que alguma das coisas que você fez teve impacto sobre a vida de outras pessoas? Olha, eu acho que sim, não querendo me achar, mas é, eu sou uma pessoa que desde muito nova, eu sempre fui muito interessada em projetos sociais. Então, eu estou aqui desde quando não tinha bolsa. Então, porque eu realmente acreditava. Eu realmente acredito em ações assim. Então, tudo que eu faço no projeto é realmente por uma verdade que eu acredito que eu posso ajudar nessas situações. Então, eu acho sim que eu ajudei. Eu acho sim que eu já. Assim, a gente acha que mudar é transformar. Você vê uma pessoa aí da água pro vinho, tipo, nossa, eu vi essa palestra, pronto. Vou virar empreendedora. Eu vi isso, vou mudar isso na minha vida. Só que isso é uma construção. Então, eu me sinto parte, eu sou parte de um coletivo. Foram muitas mulheres antes de mim, fazendo muitas coisas para a gente chegar onde nós estamos. E eu sou só ali uma ajudinha ali para também que no futuro a gente consiga coisas muito melhores do que nós já temos aqui. Então, eu acho que quando a gente vai lá e mostra que é possível, que lógico, cada mulher tem ali as suas limitações, tem a sua situação, a sua realidade, né? A gente, como você disse, a gente não pode medir ali na mesma régua. Só que você mostrar que existem outras perspectivas. Então, quando a gente vai fazer as nossas ações no CRAS, ou as palestras que a gente vai fazer, talvez a gente possa não perceber, mas às vezes a gente está mostrando, às vezes para mulheres mais velhas que a gente, que existem outras perspectivas para elas mostrarem para suas filhas. Ou elas reconhecerem que se elas passaram por dificuldades, né? Porque tem gente que pensa assim, se eu passei, se ninguém me avisou na minha vez, eu não vou avisar outra pessoa para que ela consiga melhorar. Então, eu acho que às vezes a gente pode mudar esse pensamento delas verem meninas trabalhando, verem que a faculdade tem, que os estudos têm uma perspectiva muito boa, tem ajuda, tem auxílio. Então, eu acredito que essa é a mudança mais genuína que tem quando se fala de projetos com ações sociais relacionadas a mulheres. É quando você mostra um outro mundo para mulheres que talvez nunca tiveram oportunidade de olhar para além das suas necessidades. Então, eu acho que às vezes a gente espera que a resposta seja uma grande, nossa, uma pessoa mudou totalmente a vida por uma palestra que eu dei, por uma coisa que eu ajudei, mas eu acho que não, eu acho que a mudança ela vai nesses pequenos detalhes, quando as mulheres mudam algumas questões, elas param e percebem realmente. Existem outras alternativas, eu vou ensinar para minha filha essas outras alternativas, ou eu mesma vou começar a mudar a minha vida para eu ser exemplo e começar a explorar essas outras alternativas também. Eu acho que quando se fala do projeto Elas, o que eu tenho muito carinho é sobre isso mesmo. Os olhinhos da Lari chegam a brilhar, gente, ele é tão bonitinho. Mas é isso mesmo, Lari. Então, a gente sabe que tem um impacto. A gente vê isso, né? Toda vez que a gente vai em alguma ação, a gente vê que a gente transforma um pouquinho, né? De cada pessoa. Mas, Lari, o que é ser mãe para você? Bom,
eu caí na maternidade, né, de paraquedas, porque eu nunca fui uma pessoa que pensava em ser mãe, sonhava em ser mãe e tudo mais. Só que eu falo que a Alicia, pra mim, nem eu não teria possibilidade de eu sonhar com a Alicia, porque ela é muito melhor do que tudo que eu já sonhei na minha vida. Então, apesar de eu nunca ter tido esse sonho de ser mãe, graças a Deus eu consegui me adequar muito bem a essa vida. Porque eu sempre fui uma pessoa muito quieta, sempre fui uma pessoa um pouco na minha. Todo mundo que me conhece, assim, fala que eu sou um pouco fechada, que às vezes falam até que eu sou um pouco antipática. Mas é porque eu sempre fui eu sempre fui uma criança quieta, que brincava sozinha, tinha minhas amiguinhas, mas eu sempre brincava muito sozinha. E eu sempre gostei de ficar sozinha, então isso era um grande medo. Mas graças a Deus, depois que minha filha nasceu, tudo clareou, sabe? Eu consegui, adaptar a minha vida para ela. Então, eu acho que hoje, pelo que minha mãe passou para mim e pelo que eu tento passar para minha filha, eu acho que você ser mãe é você ser a segurança do seu filho. Então, independente, eu acho que isso é algo que eu tento sempre transmitir, segurança de estar presente, segurança de segurar a mão, vai tomar uma injeção, você passa segurança. Não, filha, é pro seu bem e você conseguir transmitir isso. Então, eu acho que é ser segurança, é você estar ali apoiando o seu filho, é você conseguir acreditar e você se importar com as coisas que o seu filho fala desde criança, porque isso gera muita segurança na criança. Então, eu acho que para mim é isso. Eu estou preparando a minha filha para um futuro brilhante e ela sempre vai ter a segurança que eu vou estar aqui. E mesmo se todo mundo morre um dia, né? Mas mesmo depois disso, eu acho que a mãe continua sendo a segurança, porque por mais que quando você não tenha sua mãe fisicamente presente, cada conquista que você consegue, a primeira coisa que você pensa é: minha mãe estaria orgulhosa de mim, a minha mãe gostaria muito, ela estaria muito feliz se ela estivesse aqui. Então, mesmo depois que a gente se vai, a gente continua sendo segurança dos nossos filhos, segurança que a gente sempre esperou o melhor, segurança que a gente sempre estava do lado, e segurança que, independente do que aconteça, a mãe sempre vai ser a segurança de que dela só viria coisas boas e sentimentos bons e tudo que de melhor para o seu filho. Então, eu acredito que seja isso. Aonde minha filha vá, se ela for para outro país, fazer tudo que ela tiver que fazer, ela vai saber que da onde eu estiver, independente se eu esteja aqui na Terra ou em outro plano, eu vou ter sempre a segurança de que eu esperei o melhor da minha filha e que eu acredito no melhor dela. Eu acredito que seja isso. É ser porto seguro, né? Eu Sim. falo assim, porque toda vez que eu ligo pra minha mãe, tipo, tudo que acontece, a primeira pessoa que eu quero contar é a minha mãe, né? Então, mãe é porto seguro. Não adianta dizer que não, porque é, né? Mas, Lari, né, pra gente finalizar aí, né, nosso episódio de hoje, me diz, me dá alguma dica, fala para as mulheres, né, para as futuras mamães, para as mamães que já estão aí, né, nessa trajetória, para as mães já que são mais velhas, para as mães que vão ser mães, né? Me diz, dá dica, fala o que que você falaria, por exemplo, se hoje você tivesse engravidado, o que que você gostaria que alguém tivesse te falado, uma dica, né? Aquilo que você esperava. Bom, eu acho que é muito difícil dar dica para pessoas quando elas estão grávidas, porque eu já estive grávida e eu sei que quando você descobre a gravidez, são 9 meses que você fica meio que no escuro. Não adianta eu chegar para uma pessoa grávida e falar: não, cara, depois que seu filho nascer, você vai ver que tudo vai clarear, porque ela está em um lugar tão paralelo que você tem tantas inseguranças, você tem tanta coisa para pensar na gravidez e são tantos medos que é muito difícil entrar alguma coisa na tua cabeça. Então, mas acho que o principal, assim, é ficar tranquila e um dia após o outro. Realmente as coisas são muito difíceis quando a gente tá grávida e a gente só consegue, às vezes, a gente só consegue pensar coisas negativas, às vezes. Porque a gente tem medo, meu Deus, se minha filha nascer com isso, e se eu não conseguir dar conta disso, e você vai ali embolando muitos pensamentos que às vezes você não consegue nem respirar um pouco. Mas eu acho que para todas as mães, uma dica que eu daria, uma coisa que eu acho que me impulsionou muito foi não ter medo mesmo.
E eu aproveitei todas as oportunidades que me deram. Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Eu tenho os pais maravilhosos que sempre me incentivaram a estudar e tudo mais, a correr atrás do meu. Só que se eu fosse uma pessoa muito alheia a ir correr atrás das minhas coisas, eu estaria no mesmo lugar há 5 anos que eu estava há 5 anos atrás. Então, eu acredito que é você. Qualquer oportunidade que você vê que não vai ferir os seus limites e os limites do seu filho, você se joga de cabeça. Eu tinha muito medo de chegar na universidade e ser a pessoa mais burra da sala. Falei, mas a universidade é para aprender, né? Eu vou lá com a minha burrice e vou aprender. Então, não tive medo. E eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu aproveitei todas as oportunidades que me foram oferecidas. Com medo ou sem medo, eu fui. Ai, não sei fazer, mas eu fui. Então, eu acho que a oportunidade que te aparecer, não fique com medo de não conseguir. O máximo que você vai ter que fazer é desistir e voltar para onde você estava. E o que você pode conseguir é muito maior do que você pensou. Eu entrei na faculdade e consegui coisas que eu jamais imaginei que eu conseguiria. Então, minha experiência foi muito melhor, porque eu tinha muito mais a ganhar do que perder. Então, eu aproveitei todas as oportunidades. Então, acho que a dica que eu dou é isso. Espere o momento, eu sei que é muito difícil, mas o momento que surgir a oportunidade, você agarre com todas as forças do mundo. Não tenha medo se você vai errar, se alguém vai falar que você não é para isso. A gente está aqui para aprender e realmente a gente tem muito mais a ganhar do que perder. Então, eu não tenha medo. Só se joga e não escuta muito o que os outros falam também, não, porque as pessoas não estão preparadas para pessoas que é, vão realmente tentar coisas melhores e que veem outras alternativas além do tradicional, que eu preciso estar em casa, a minha filha tem que estar olhando para mim 24 horas por dia. Não, a minha filha, ela precisa ver que eu estou saindo de casa para trazer o melhor para dentro de casa. Então, não ter medo, não escutar os outros, escute só conselhos bons que vão fazer você crescer. Pessoas que só querem julgar, nem escute, só e aproveite todas as oportunidades. Adorei, se joga, né? Se joga. Lari, a nossa última perguntinha antes da gente finalizar. Quem te inspira? Bom, acho que é inevitável, né? Mas é a minha mãe. É... A minha mãe, ela é uma pessoa que ela sempre ajudou outras pessoas. Ela vem de uma família que não sei se isso é regional, só sei que é da família da minha mãe. Que se você tem uma irmã que tem um filho, você precisa trabalhar, o seu filho fica comigo, não precisa se preocupar. Então, as pessoas às vezes julgam muito minha mãe por cuidar da minha filha e do meu sobrinho. Só que a minha mãe sempre pensou assim, que tipo, se ela pode te ajudar, ela vai te ajudar. E ela não ajuda eu e meu irmão somente porque nós somos filhos. Não é por isso porque ela ajudou muitas outras mulheres que nem tinham tanto vínculo familiar com ela. Ela tem esse pensamento que se você pode ajudar outra mulher, eu aprendi isso muito com ela, você vai ajudar. Minha mãe não julga muito mulher, então ela tem esse olhar, entendeu? E ela é uma pessoa que, assim, minha mãe estudou até o 6º ano do fundamental, mas ela foi uma pessoa que nunca subestimou os estudos para os filhos. Então, minha mãe, se ela via que tinha um curso, o mais barato que fosse, mas que podia ajudar os filhos, ela ia lá, corria e conseguia esse curso pra gente. Tanto que eu e os meus irmãos, desde os 12 anos, a gente sempre fez cursinhos. A gente nunca ficou parado, assim, só estudando. Sempre tinha um dia, 2 dias da semana que a gente tinha que fazer cursinho. Curso de informática, curso de secretariado, de administração, a gente fez todos, gabaritamos todos, desde os 12 anos. Então, eu acho que o que me inspira é ela, sabe? Acho que eu gostaria de ser muito forte, e ajudar os outros como ela ajuda. Eu acho que às vezes ela ajuda até demais. Nós somos mulheres totalmente diferentes, com visões de mundo totalmente diferentes, com idades, né? A geração que a gente cresceu é totalmente diferente, mas eu acho que quando a questão é para ajudar, e principalmente se for para ajudar outra mulher, a gente tem os mesmos pensamentos. Então, acho que eu sou muito assim, eu sou muito para frente em questão de
dessas questões sociais para mulheres, porque a minha mãe sempre falou muito disso. Quando alguém falava, porque não, a mulher não pode trabalhar, minha mãe era a pessoa que ia lá e defendia, não, ela tem que trabalhar sim, e tudo mais. Então, e meu pai também, né? Meu pai é maravilhoso. Eu falo assim, mas é porque minha mãe e meu pai são quase se fosse uma pessoa só, sabe? Eles são muito conectados, têm uma visão muito parecidas. Então, são as duas pessoas que mais me inspiram hoje, porque sempre me impulsionaram para sempre ir atrás do que eu queria, nunca me brecar, assim, tipo, não, filha, vai casar. Então, Que bom que não fizeram isso, gente. então eu acho que eles são as minhas maiores inspirações. E da minha filha também, né? Sim, perfeito, Mari. Mari, pra gente finalizar aí, conta pra gente aonde que os nossos ouvintes podem te acompanhar, se você quiser divulgar aí, né, seu canal das tranças, Sim. a Lara é empreendedora, faz tranças maravilhosas, então conta aí pra gente, às vezes alguém quer te seguir. Bom, é no Instagram eu tenho o meu perfil pessoal, que é alves.larissa, Alves com 4 na frente ao invés do A. E eu tenho o meu Instagram das tranças, que é Lari tranças 041. Aí vocês podem me chamar lá, vocês podem me chamar no WhatsApp também. O meu número é 419-8521-8453. Podem me chamar lá para pedir também. Qualquer coisa também, tô sempre lá respondendo. Gente, a Lara atende em casa também, tá? Então, quem for aí do Sim. litoral, ela consegue atender, ela combina com vocês. Então, assim, e as tranças dela são maravilhosas. Então, eu indico, tá? Super indicado. Mas, Lari, pra gente finalizar aí, né? Não apenas você, principalmente você, né? Muito obrigada pela sua participação. Saiba que você é uma mulher que inspira, né? Não apenas aos outros, mas eu falo que você é um exemplo que eu gosto de seguir. Porque a gente vê a força de vontade, a gente vê a garra. Então, você é uma mulher que inspira, né? E esse é o nosso objetivo, inspirar mulheres, né? Então, gente, muito obrigada a você, Lari, aos nossos ouvintes. Sigam a gente sempre no nosso Instagram, lá no YouTube, no Spotify. A gente tá em todos esses canais. Então vocês podem nos seguir, tá? Não percam os próximos episódios. E para finalizar, eu quero deixar uma frase, tá? Que tá aqui e eu gostaria que todo mundo pensasse nela. Que este episódio seja um lembrete do poder, da força e da inspiração que cada mãe carrega dentro de si. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.